Com a nossa editora de internacional, Beatriz Correia, sobre a situação dramática da Índia. Ontem a Beatriz Correia fez comigo uma entrevista para o podcast, que eu já falei aqui com você, Pablo, e os números não param de crescer na Índia. Não, peraí, fala só o nome do podcast, até para quem não acompanhou também, e pode acompanhar também pelo YouTube, né? É, exatamente. Pare o Mundo que eu quero saber. A gente tem agora a versão vídeo. Então, a Bia foi comigo lá nos estúdios da Rádio Bandeirantes, claro, com todas as medidas de segurança. A gente entrevistou um doutor em ciências da religião. A gente ia falar com um infectologista, mas a gente preferiu entender o que tem de tão diferente na cultura indiana que faça com que as pessoas ainda se aglomerem com esses números assustadores. Por que a saúde lá está assim? E agora a Beatriz vai mostrar que mais de 200 mil mortos pela Covid. E esses números, como a Beatriz estava falando, estão subnotificados. Conta pra gente, Bia, boa tarde para você. Boa tarde, Joana, Pablo, boa tarde a todos. Sim, Joana, provavelmente os números que vêm da Índia não refletem a situação real da pandemia no país. O que reflete a situação real é o que a gente vê na prática. Os crematórios lotados, sem espaços, ambulâncias fazendo filas na porta de crematórios, na porta de hospitais. E a Índia hoje passou um número oficial de mortos de 200 mil. Mas esse número é provavelmente bem maior, principalmente no momento que a gente vive hoje da pandemia, onde a Índia está completamente às escuras na questão dos números. Porque muita gente morre na frente de hospital sem sequer receber atendimento médico, é cremada sem ter um diagnóstico. Então, muito difícil realmente a gente saber qual que é a real situação da pandemia na Índia. O que a gente tem de número oficial é recorde atrás de recorde. Hoje o país registrou 3.300 mortes em 24 horas. A gente lembra que o Brasil, por exemplo, já passou de 4 mil, mas a Índia tem uma população 6 vezes maior do que a nossa. E em número de casos, pelo 7º dia, passou de 300 mil novos casos, são 360 mil casos em 24 horas. Mais um estudo feito pelo Instituto de Métricas da Universidade de Washington, que é um dos institutos mais renomados nesse tipo de levantamento, afirma que o número de casos na Índia, para cada caso, você pode multiplicar por 20, porque de cada 20 pessoas infectadas, só uma estaria sendo diagnosticada com a Covid. Então, por exemplo, só com os números de hoje, se a gente fosse aplicar esse modelo, dariam mais de 7 milhões de casos em um dia. A gente não tem realmente como saber qual que é o número real. A gente sabe que sim, está subnotificado. E esse mesmo instituto, o Instituto de Métricas da Universidade de Washington, fez uma modelagem que prevê que o pico ainda não chegou. Então, essas imagens dramáticas que a gente vê de gente separando oxigênio para dar para os familiares em frente a hospitais, à espera de um leito, essas imagens não só devem continuar, como podem piorar. A estimativa desse instituto é que o pico aconteça na metade de maio e, veja só, com 13 mil mortes por dia. Até agosto, a Índia chegaria a quase 1 milhão de mortes pela Covid, de acordo com esse levantamento. Entre as vítimas dessa pandemia no país, essa imagem muito interessante, a gente vê leitos de UTI disponíveis, 0. Então, vários hospitais têm esses placares na frente que mostram que não tem leito de UTI, não tem respirador, não tem oxigênio. É um colapso realmente não só do sistema hospitalar, como do sistema funerário. Essas são imagens dos crematórios ao ar livre que estão queimando corpos 24 horas por dia. É uma imagem realmente muito assustadora. A gente estava falando ontem no podcast, inclusive, né, Joana? A gente precisa também analisar a Índia fora do ponto de vista, fora da nossa ótica ocidental. Esses rituais de cremação são comuns, né, na Índia, na religião hindu, mas claro que isso está acontecendo numa dimensão nunca vista antes, né, os crematórios adaptando estacionamentos para fazer esses rituais de cremação. Rituais não, né, na verdade as pessoas estão sendo cremadas sem rituais nenhum, mas entre as vítimas da Covid, entre as últimas vítimas da Covid, está justamente a tia do primeiro-ministro Narendra Modi, que está sendo muito criticado pela gestão da pandemia no país. Ele tem se recusado, inclusive travado uma briga com governadores que têm adotado medidas mais restritivas. Ele se recusou, por exemplo, a cancelar um festival hindu, que a gente mostrou as imagens umas semanas atrás aqui, que provocou grande aglomeração, e ele também tem se recusado a aplicar medidas mais drásticas, como fechamento, lockdown, apesar da Índia lá atrás, no começo da pandemia, ter adotado um lockdown muito rigoroso, mas agora ele não quer arriscar fazer isso de novo, sob pena de prejudicar a economia mais uma vez. Pois é, foi o maior lockdown do mundo, né, quando a Índia propôs lockdown lá atrás e depois acabou liberando por achar que a doença estava controlada no país.
mas a gente está vendo imagens assustadoras. Eu estava olhando ontem umas imagens, na verdade, educativas do país, de como há uma conscientização por parte de alguns meios, tanto do governo, quanto de ONGs, quanto de grupos da sociedade civil, para conscientizar a população justamente do uso de máscaras e não promover aglomerações, sejam elas culturais ou não. Mas a situação é muito difícil, Beatriz, e isso vem num período em que a União Europeia está se abrindo para o mundo. Vem o verão na Europa aí, no hemisfério norte como um todo, os Estados Unidos também já começam a abrir as medidas restritivas, a não obrigar, por exemplo, o uso de máscara para quem está vacinado, abrir seus aeroportos também. Quão perigoso que pode ser esse novo capítulo na história do coronavírus dentro da Índia, porque a gente tem como exemplo nosso país, infelizmente, nós só podemos entrar em 8 países, mas nós estamos distantes, não somos um hub para países europeus e também não somos a farmácia do mundo. Qual o perigo desse episódio da Índia, por exemplo, para a Europa, para os Estados Unidos e até mesmo para países vizinhos como o Paquistão? Olha, Pablo, vários países ali da região já estão registrando um aumento, Nepal também, de casos justamente por causa da situação na Índia. Isso tem extravasado para outros países ali da região da Ásia. Na Europa, 7 países já registraram casos da variante indiana. Inclusive, o maior número de casos está no Reino Unido, que tem uma grande comunidade indiana, né? A Índia é uma ex-colônia britânica. O Reino Unido sozinho tem 140 casos dessa nova variante. Mas o Reino Unido é um país que a gente lembra, faz muito teste, muito monitoramento, sequenciamento genético para identificar essa variante. Alguns outros países podem ter a variante indiana e está completamente às escuras. Vários países já fecharam as fronteiras com a Índia e outros, às vezes os mesmos, né, que fecharam as fronteiras, também estão enviando ajuda humanitária. Essas imagens que a gente vê é de uma ajuda humanitária enviada pelo Reino Unido. São 100 respiradores e 100 concentradores de oxigênio. Alemanha, Espanha, Rússia e os Estados Unidos também prometeram enviar ajuda. Algumas desses carregamentos estão chegando, mas os países também têm se precavido, fechado fronteiras com a Índia para impedir a chegada dessa nova variante, que a gente ainda não tem muita noção do quão infecciosa ou letal ela pode ser. A gente sabe que a situação piorou quando essa nova variante surgiu, mas foi como se fosse uma tempestade perfeita, nesse caso nada perfeita, né? Como a OMS classificou. Foi uma conjunção de fatores, de grandes eventos com grande aglomeração, baixa taxa de vacinação, né, que apesar de ser a farmácia do mundo, a Índia ainda não vacinou muito, e também essa variante nova que surgiu. A gente não tem como saber exatamente qual foi o peso dessa nova variante no colapso que a gente vê atualmente. Fato é que ela coincidiu com essa onda devastadora, com esse tsunami de casos de Covid na Índia, e vários países já fecharam as fronteiras. O Brasil ainda não adotou essa medida. Obrigada pelas informações, Bia. Bom trabalho para você. Mais tarde, no Jornal da Band, mais atualizações sobre a situação da Índia, sobre o trabalho e a alçada da nossa Beatriz Corrêa. Obrigada, viu?